Bom, vamos lá. A informação que eu tenho é que o Rames não estava à vontade para bater o pênalti, de fato. E alguns atletas ainda na zona mista, o próprio Lucas fala em não sei, estava no cara ou coroa, não sei por que realmente ele não quis bater. E aí eu fui a fundo, né, pesquisar ou apurar o que tinha ocorrido, e toda a minha apuração foi num único caminho, que o Rames não estava se sentindo à vontade para bater o pênalti. E aí, assim, os motivos. Entrou, tinha pouco tempo no jogo, estava, entre aspas, frio, porque ele bate uma falta perigosíssima, e ele bate mal, ele bate no meio da barreira. Não estava se sentindo bem, de repente aquela falta lá foi um indício de que, de repente, ele não estava confiante, perdeu a confiança, ele bate um escanteio bem, depois ele bate um escanteio muito mal, que o primeiro jogador ali na entrada da área já tira. Então, assim, me deram esse argumento. De repente, ele não estava se sentindo bem, porque estava frio ainda do jogo, não estava sentindo o calor do jogo ainda, e não se sentiu à vontade. Mas fato é que o Rames não estava bem para cobrar, e por isso foi postergando a questão da lista. Tinha o Diego Costa ainda, quando começaram as cobranças alternadas, porque o Diego Costa bate pênalti, bate bem, e é um jogador que tem confiança, e é um jogador que tem ali a personalidade. Então, assim, o Diego foi escolhido. Outros jogadores poderiam até ser escolhidos ali quando começaram as cobranças alternadas, mas fato é que o Rames não se sentiu à vontade para bater o pênalti. Aí fica a questão para o torcedor. Um jogador desse tamanho não teria que ter a responsabilidade, um jogador que é um craque do time, um jogador que é pedido pela torcida, um jogador que quer um espaço no São Paulo, porque a partir do momento que ele desiste da rescisão de contrato, pede desculpas e fica no São Paulo, não era hora de mostrar, não era hora de estar lá e falar assim, não, eu sou o Rames Rodrigues, dá a bola aqui para mim que eu vou ser o primeiro a bater. O Lucas pediu a bola e falou, eu quero ser o primeiro a bater. O Lucas se colocou à disposição para abrir as cobranças, porque normalmente essa cobrança de pênalti seria aberta pelo Caleri ou pelo Galopo, que bate muito bem, e ontem o Galopo acabou não entrando. Então o Lucas fez um papel de líder, de capitão, de ídolo da torcida, que o Rames, a gente esperava ou espera que ele fizesse essa construção desse caminho, mas ontem ele não se sentiu à vontade. Então, assim, você coloca na conta do treinador o cara não querer bater ou não se sentir à vontade para não bater, fica esse questionamento. Mas aí você coloca na conta do treinador ter falado sobre isso na coletiva, né? Porque coloca o peso inteiro da torcida em cima dele. A torcida está exatamente fazendo essa pergunta. Por que ele não bateu? E aí o Carpini colocou na conta dele. Aí eu tenho duas histórias. Vamos ver se vai ao encontro do que o Hernan tem ou se não. Primeiro, o Rames não treinou a semana toda, foi treinar na sexta-feira. Sim. E esse é um ponto importante. Ele não treinou a semana inteira, foi treinar na sexta-feira. Então, quando o Murumbis inteiro pede Rames, você não tem, a torcedor não tem a informação de que ele não está treinando. Ele treinou na sexta-feira fazendo a fisioterapia. Bom, acabado o jogo, o Rafinha pediu para fechar a porta do vestiário e disse, professor, a gente quer pedir desculpa porque a gente não conseguiu produzir hoje, a gente está com o senhor, estamos com você. O entendimento é que o trabalho é bom, o entendimento do grupo de jogadores é que o trabalho é bom e o grupo de jogadores não quer mudança. Esse é um ponto importante. E o grupo de jogadores está olhando num tom, não de cobrança. Todo mundo acha o Rames gente boa. Um tom crítico em cima do Rames. A palavra é exata. Isso está acontecendo. Para o Rames. Por quê? Porque o Rames vai para os trabalhos físicos num nível de intensidade muito inferior ao que o grupo está fazendo. Então, é assim, os relatos são, enquanto o Rafinha dá 3 tiros de 100 metros, o Rames está coçando a cabeça e dá 1. Então, nesse ponto, o Rames fisicamente não consegue se condicionar para jogar no nível que o futebol brasileiro pede.
E nesse ponto não é culpa do Carpini. Certo? Ou seja, tem um tom crítico do grupo em relação ao trabalho que o Rames Rodrigues está desenvolvendo hoje. Isso não significa que o Rames não possa se recuperar, trabalhar 2 semanas no nível de intensidade total e jogar muito bem daqui para frente. Mas hoje, o que o Rames treina, ele não pode jogar. André, mas tem uma pergunta boa aqui do Daniel Silvano. A indignação dele é que as últimas alterações para bater o pênalti, ele colocou o Rames e não o Galopo, que estava no banco. Por quê? Mas aí é uma questão de situação de jogo. Foi muito cruel com o Michel Araújo quando a torcida inteira pede Rames e o Carpini chama o Michel Araújo. O Michel Araújo é um jogador que se entrega, treina e é um jogador muito útil taticamente. E é um jogador que já vem desde que chegou ao São Paulo, desde o final do ano passado, uma peça importante. E assim, a mudança, todas as mudanças que são feitas, a entrada por exemplo, do Michel Araújo, depois até foi um jogador que ajudou, porque foi para a lateral esquerda, né? Com a saída do Wellington para a entrada do Rames Rodrigues. Você vê como o jogador ele tem uma variação ali de posições que ajuda demais o clube, né? Então, assim, quando você faz as alterações, você faz as alterações pensando exatamente naquilo que é trabalhado. E hoje o Michel Araújo é uma peça importante, é um 12º, 13º jogador. O Galopo tem tido poucas oportunidades, é verdade. O Galopo não gostou ontem, por exemplo, de ver uma cobrança de penalidades e ele está fora. É uma especialidade do Galopo. Galopo, não curtiu. Mas, assim, o jogo foi se desenhando porque ele teve que fazer uma substituição porque o Ferreirinha se machucou no jogo, né? O Ferreirinha teve que fazer uma mudança ali de primeiro tempo que não estava programada. Então, assim, é claro que ele morreu com uma substituição que ele poderia ter feita, né? Essa substituição. Mas a ideia do Carpini e, óbvio, a ideia de todo mundo dentro do São Paulo, no decorrer do segundo tempo, era ganhar o jogo, era virar o jogo, e não pensar, deixa eu colocar todo mundo aqui porque eu sei que vai para o pênalti aos 30. Então, assim, às vezes o torcedor, naquela coisa do emocional, acaba não entendendo. Mas, assim, não tinha como você colocar o Galo prevendo... tendo uma previsão de pênalti, sendo que você já tinha gastado as substituições com o Ferreirinha, por exemplo, lá no primeiro tempo. Às vezes é um pouco até cruel, né? Porque o decorrer do jogo é diferente do emocional do torcedor depois, né? Mas, André, aí também a torcida começou a cobrar muito no Maracanã, no Morumbi. E é diferente também, a torcida que cobra na rede social, como vocês estão fazendo aqui no nosso chat, muita gente falando que o Carpini não tem tamanho para treinar o São Paulo, como o Vitor Dalmau de Pierre, que está sempre aqui com a gente, muito obrigado. Mas também tem a questão da pressão do Morumbis, né? Gritando burro, burro pro Carpini. Como é que fica agora a situação dele e a relação dele com a diretoria? Não, assim, o presidente Júlio Casares ontem ficou um pouco distante, ele estava muito chateado, mas ele não ficou presente ali do lado do Carpini quando acabou o jogo. Ele foi no vestiário, tudo, conversou com os atletas, conversou com a comissão técnica, mas quem ficou mais tempo ali foi o Rui Costa, tanto que eu vi o próprio Rui Costa indo para a coletiva com o Carpini. A questão da diretoria em relação às críticas que vêm da arquibancada muito assim, ter calma, porque a escolha do Carpini foi uma escolha feita pela direção com o aval de todos, inclusive do Muricy Ramalho. E o Muricy Ramalho foi a peça fundamental para chegar e falar assim, não, o Carpini é o cara. O Carpini é muito parecido com o Dorival, claro que jovem e com uma experiência diferente, mas é um cara que tem ali esse mesmo perfil e a gente pode dar continuidade ao trabalho, né? A diretoria conversando, dizendo assim, podemos dar continuidade ao trabalho com o Carpini que tem esse perfil. O Pesolano estava na mão. O Pesolano, o uruguaio que está lá no Valladolid, que foi treinador do Cruzeiro, estava na mão.
Tinha um início de conversa, um início de acordo, e aí a coisa foi mudada, foi uma unanimidade com a escolha do Muricy e com a diretoria de que era melhor apostar num perfil, dando continuidade naquilo que era o trabalho do Dorival, e por isso a escolha do Carpini. Então a diretoria vê que 2 meses não dá para avaliar nada ainda. O Carpini chega, quebra o tabu, ganha uma Supercopa, e aí cai no Campeonato Paulista de maneira precoce. Óbvio que ninguém queria cair nas quartas de final, mas ainda não há motivo para o São Paulo olhar com um tom tão crítico para chegar numa demissão. Os jogadores estão todos eles fechados com o Carpini, e a diretoria está bancando. E não é aquele papo de, olha, ele está prestigiado, no próximo jogo está fora. Não, a diretoria vai com o Carpini na Libertadores, no início do Brasileiro e na Copa do Brasil. Tem 2 coisas aqui que são importantes, na minha opinião. Primeiro, o São Paulo precisa entender por que está acontecendo com uma frequência que não havia esse tipo de eliminação do São Paulo. O São Paulo caiu nas quartas de final do Paulista para o Mirassol em 2020, para o Água Santa em 2023 e para o Novo Horizontino em 2024. Antes, em outras gestões, caiu contra o Penapolense, caiu contra o Bragantino na Copa do Brasil, caiu contra o Juventude na Copa do Brasil, caiu contra o Colón na Copa Sul-Americana, caiu contra o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana, caiu contra o Tajeres na Libertadores. O São Paulo não fazia isso. Aquilo que se convencionou chamar de palmeirada virou São Paulinada. O São Paulo tem uma sequência enorme, Audax, né, em 2016. Então, o São Paulo tem uma sequência de situações que antes pareciam acontecer só com o Corinthians e com o Palmeiras. O Corinthians foi eliminado pelo Audax também em 2016. O Corinthians foi eliminado pelo São José em 89. Isso não acontecia com o São Paulo. Agora, em relação ao Carpini, se você contrata um técnico de 39 anos, você sabe que você vai trabalhar para que ele evolua. Ele tem a juventude, é um ingrediente a favor, mas é evidente que ele tem muita coisa para crescer. Por exemplo, ontem, na alteração do Eric, na saída do Ferreirinha para a entrada do Eric, uma hipótese para corrigir aquilo que falou com o Eduardo Batista agora há pouco, da amplitude do lado direito, era jogar o Eric para o lado direito, porque o Eric dá amplitude na direita, e jogar o Lucas para a esquerda. Era uma simples mudança de lado, porque aí quem ia dar amplitude pela esquerda ia ser o Wellington, com o Lucas como ponta de lança, e o Eric vinha dar amplitude pela direita e você abria a defesa do Novo Horizontino. Isso é o olhar do estrategista, que o Carpini ontem não teve. E eu também não quero ser engenheiro de obra pronta, porque eu estou dando aqui uma sugestão que podia não dar certo. Eu teria pensado assim, e ele não pensou. Agora, não é por isso que deu errado. Você contrata um técnico de 39 anos porque ele tem um potencial gigantesco. Hoje, demitir é mais do mesmo. E não vai acontecer demissão. A diretoria de São Paulo está, assim como o grupo está todinho fechado com o Carpini, a diretoria tem o consenso de que não é para trocar técnico. E não vai trocar. Agora, tem coisa para evoluir. Ele tem 14 jogos pelo São Paulo, dos quais, em um, ele quebrou o tabu de Itaquera, e em outro, ele ganhou a Supercopa do Palmeiras. Em 14 jogos.